Fala galera, vamos dar continuidade aqui no nosso curso. Agora nós vamos falar de distribuição de cargas. Então, como vai ser feito isso? Primeiro, antes de tudo, para a gente fazer a distribuição das cargas de uma residência, de uma instalação, nós temos que seguir algumas regras, determinadas pela NBR 5410. Lembrando, o que é a NBR 5410? É a norma brasileira registrada responsável por regulamentar, por trazer segurança, em instalações elétricas de baixa tensão. É a norma responsável, ela que rege as regras das instalações elétricas em baixa tensão. Então, a gente sempre tem que fazer tudo dentro das normas para estar de acordo com os requisitos técnicos que é determinado pela NBR 5410. E para isso, para fazer essa distribuição das cargas, da residência, a gente tem que seguir as regras. Quais são as regras? Vamos lá, vamos fazer a leitura aqui. A NBR 5410 traz no seu item 9.5.2.1 as diretrizes a respeito da previsão de cargas de iluminação, sendo as principais em cada cômodo ou dependência, no mínimo um ponto de luz com 100 VA. O que ela quer dizer aqui nesse primeiro item? Que qualquer cômodo ou dependência tem que ter no mínimo um ponto de luz, uma lâmpada, com no mínimo 100 VA. Tá? 100 VA é 100 volt-ampere, potência aparente. A gente vai chegar a isso lá em breve. Todo dimensionamento, toda distribuição a gente tem que fazer em VA, que é a potência aparente. Sempre. No final, na hora de fazer o cálculo da demanda, na hora da gente fazer o cálculo com fator de potência, aí sim tudo isso vai ser convertido em watts, que é a potência ativa. Tá? Mas vamos lá, vamos dar continuidade ao segundo item. B. Em cômodos com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, no mínimo uma carga de 100 VA. É muito parecido com o primeiro item, Aqui diz que em cômodos com área igual ou inferior a 6 metros tem que ter no mínimo uma carga de 100 VA, Então vamos lá. C. Em cômodos com área maior que 6 metros quadrados, devemos prever 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados, mais 60 VA para cada aumento de 4 metros inteiros. Isso aí, gente, eu vou desenhar para facilitar o entendimento de vocês. Essa é desse tópico de iluminação, esse item é o principal, tá? Então vamos lá. Vamos supor que nós temos uma casa de um cômodo, no caso, um cômodo de 10 metros quadrados. Galera, como que a gente vai fazer primeiro para descobrir a área de um cômodo? Isso aí a gente vai voltar lá na matemática, lá, época de escola. Para você descobrir a área, você vai fazer a multiplicação da base, o cálculo é a base vezes a altura, não é isso? Ou seja, a gente vai pegar um lado da parede, vai multiplicar pelo outro lado da parede. Aí a gente vai ter a área daquele cômodo, daquele espaço. Primeiro a gente tem que descobrir a área para depois fazer esse cálculo que está determinando aqui na nossa regra. Então vamos lá, vamos levar na prática lá, vamos lá. Ó, vou fazer aqui um cômodo para a gente usar aquela regra ali. Ó, deixa eu botar aqui caneta preta. Vamos lá, ó. Vou fazer um cômodo aqui, tá? Ó, isso aqui é um cômodo. Vai ficar feio porque desenhar aqui não é muito fácil não. Estou sem mouse, estou no notebook. Ó, vou botar aqui uma porta. Aqui. Ó. Isso aqui é um cômodo. Não está muito bonito não, mas dá para entender. Aí, esse meu cômodo, ele tem aqui, ó,
Desse lado aqui ele tem 5 metros. Vamos botar aqui. 5. Vou fazer assim, não. Vou fazer assim. Ó. Esse lado aqui tem 5 metros. E esse tem 2 metros. A gente sabe que para descobrir a área, a gente vai multiplicar a base vezes a altura. Ou seja, 5 vezes 2 é 10. Então aqui nós temos 10 metros quadrados. Vou anotar aqui embaixo. 10 metros quadrados. Minha área desse cômodo é 10 metros quadrados. Agora, vamos lá voltar na regra para facilitar o entendimento de vocês. Ó. Em cômodos, aqui a letra C. Em cômodos com área maior que 6 metros quadrados, devemos prever 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados, mais 60 para cada aumento de 4 metros inteiros. Vamos lá, vocês vão entender agora. Se nós temos aqui 10 metros quadrados, eu vou separar aqui, vou fazer uma linha imaginária aqui. Ó. Vou até botar tracejada assim, ó, linha imaginária, tá, gente? Isso aqui. Ó. Vamos supor que nesse lado aqui nós temos 6 metros quadrados. Ó. 6 metros quadrados. Se aqui eu tenho 6 metros quadrados e o total é 10, aqui eu tenho que ter quantos? 4 metros quadrados. A minha regra diz que meus primeiros 6 metros quadrados eu tenho que ter 100 VA. Então aqui ó, eu tenho 100 VA. Isso é regra para iluminação, tá? Deixa eu apagar aqui que ficou muito feio. Regra para iluminação. Tem que fazer isso sempre. Sempre. Vai fazer uma elétrica, vai pegar elétrica do zero. Tem que fazer isso. É rápido. Isso é, eu estou fazendo devagarzinho aqui só para 100 volt ampere. 100 VA. E a regra também me diz que depois que eu tenho meus primeiros 100 metros é 100 VA. E de 4 em 4 metros restantes é 60 VA. Como eu tenho 10 metros, eu tenho mais 60 VA. Mas se caso eu tivesse 14 metros, eu teria 100 mais 60 mais 60. Deu para entender? A cada 4 metros é mais 60 VA. Então aqui eu tenho mais 60 VA. Aqui, ó. Nesse cômodo aqui, então, nesse cômodo eu tenho um total de quê? 160 VA. Eu estou dando esse exemplo aqui agora, tá? Só para facilitar o entendimento. Mais à frente a gente vai usar isso aí para realmente fazer o dimensionamento das instalações da nossa residência, que é muito importante. É uma das etapas mais importantes. Apesar de todas as etapas serem importantes, tá? 160 VA é o total. Tá? Então, deu para entender essa regrinha aqui, que é a mais importante das três? Em cômodos com área maior que 6 metros quadrados, vamos lá, 6 metros quadrados, que é aqui no total é 10 metros, devemos prever 100 para os primeiros 6 metros quadrados, ó, 100 aqui ó, nos 6 metros quadrados, mais 60 VA para cada aumento de 4 metros inteiros. Se eu tivesse ali 11 metros quadrados, ia valer só os 10 metros, porque 6 metros seria 100 VA e os outros 4 metros seria 60 VA. Esse 1 metro que sobra, morre. Entendeu? Aqui, ó. Esse é o exemplo que eu dei. Não está muito bonito não, mas deu para entender, né? Então vamos lá, vamos dar continuidade à próxima regra, que é distribuição de cargas, mais as regras voltadas para a tomada. Essa que a gente fez agora foi para as iluminações, para as lâmpadas, né? Vamos lá. A NBR 5410
traz no seu item 9.5.2.2.1 o número mínimo de pontos de tomada a ser respeitado de acordo com alguns critérios. São eles: em banheiros, deve ser previsto ao menos um ponto de tomada. Em banheiro tem que ter pelo menos uma tomada, tá, gente? B. Em cozinhas, lavanderias e locais análogos, deve ser previsto no mínimo um ponto a cada 3,5 metros ou fração de perímetro, sendo no mínimo 2 pontos acima da bancada da pia. Vamos lá, deixa eu arredondar essa informação. Nas cozinhas, lavanderias e locais análogos, deve ser previsto no mínimo um ponto a cada 3,5 metros. Aqui já não é metro quadrado, aqui é perímetro, ou fração de perímetro. Tem a diferença de perímetro para área. A área é a base vezes a altura. O perímetro não, é a soma de todos os lados. Ou seja, se eu tenho um cômodo com 4 lados, eu tenho que somar a medida de todos esses 4 lados. Eu vou dar um exemplo aqui já que vocês vão entender. Tá? Vou fazer isso logo agora, senão vai cair no esquecimento. Vamos lá. Vamos botar aqui que eu vou fazer um cômodo aqui. Isso aqui é um cômodo. Feio. Não, isso aí ficou feio demais. Isso aí eu tenho que apagar. Vamos lá. Vou fazer um cômodo aqui que vocês vão entender para não ter nenhuma dúvida. A gente vai chegar matando no macete. Tá feio? Tá, mas é um cômodo. Vamos lá. O que ela me diz? A cada 3,5 metros eu tenho que ter no mínimo um ponto de tomada. Galera, é no mínimo. Não é que eu tenho que ter só uma tomada. Eu tenho que ter no mínimo uma tomada. Então vamos lá. Vou fazer um exemplo aqui. Vou botar aqui. Que eu tenho aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer a medida aqui que vai dar um cálculo exato. Para facilitar o entendimento. Vou botar. Que aqui eu tenho 4 metros. 4 metros. Aqui, como é o mesmo tamanho, eu tenho também 4 metros. E aqui eu tenho 3. Era melhor fazer ao contrário, né? Porque ali é maior. Mas é só um exemplo, tá? É muito... Só um exemplo, só para vocês terem a noção de como é a regra. 3 metros. O que é o perímetro? O que é o cálculo do perímetro? Nada mais é do que eu calcular todos os lados. 4 mais 3, 7. 4 mais 3, 7. 7 com 7, 14. Então, o total aqui do meu espaço, do meu cômodo, eu tenho 14 metros. Não é quadrado, é 14 metros só, que é perímetro. Não é quadrado, tá? Então, sabendo disso, que eu tenho 14 metros, e a regra diz que a cada 3,5 metros eu tenho que ter no mínimo um ponto de tomada. Então é o seguinte, 14 dividido por 3,5 vai dar 4. Não é isso? Confere aí comigo. Pega aí a calculadora aí, faz no papel aí. 14 dividido por 3,5 dá 4. Ou seja, no mínimo 4 pontos de tomada eu tenho que ter nesse cômodo. No mínimo. Eu posso ter mais, mas no mínimo, por regra, por norma, eu tenho que ter pelo menos 4 pontos de tomada. Tá? Aí eu venho aqui, boto uma aqui, outra aqui. Só que tem uma observação lá que a gente estava esquecendo. Né? Vamos lá. É o item B, né, que a gente está fazendo. Em cozinha, lavanderia e locada na água. Então vamos imaginar que aquilo ali seja uma cozinha. A cada 3,5 ou fração de perímetro, sendo no mínimo 2 pontos acima da bancada da pia. Então, vou fazer o seguinte. Fingir que aqui tem a pia. Que ele pede no mínimo 2 em cima da pia. E, como a gente sabe que é na pia, tem que ser aonde? Em cima da pia, né? Então aqui, tomada média. Tomada média. Tem que ser ali perto da pia ali, né? Pra gente botar um liquidificador. Sei lá, algum equipamento. Perto da pia. O exemplo aqui eu botei em cima da pia. Tomada média.
E a regra fala que eu tenho que ter no mínimo 4. Então, eu vou botar outra aqui. Eu recomendo na cozinha botar sempre tomada média, não botar tomada baixa. Porque se você precisar fazer uma lavagem, não tem risco de cair água nas tomadas. O local que a cozinha às vezes lava também, né? Então aqui, ó, tomada média, eu vou botar outra aqui, ó. Tomada média também, ó. Lembrando que a tomada média é como? Metade preta, metade branca. Aqui, ó. Pronto, estou dentro da regra. Esse é o mínimo. Se eu quiser colocar mais aqui, ó, boto uma aqui, outra aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Metade aqui, ó. Bota outra aqui também, ó. Já que eu já bati a meta, né, que era o meu mínimo, que era 4, pela minha medida. Aqui, ó. Pronto, fechei. 6 tomadas, estou dentro da regra, preciso de duas na bancada da pia. Estou com 2 ali na bancada da pia e as demais eu distribuí no cômodo. Tá vendo? Dentro da regra, sem estresse. Vamos lá, vamos dar continuidade. Item C. Em varandas, deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada, podendo ele ser instalado próximo a ela. Ou seja, na varanda eu tenho que ter pelo menos uma tomada. Não precisa ser exatamente na varanda, porém tem que ser bem próximo a ela, tá? D. Em salas e dormitórios é quartos, em salas e quartos, devem ser previstos pelo menos um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro. 5 metros ou fração de perímetro. Vamos lá, vamos fazer exemplo. Vamos lá, aqui, ó. Vou fazer um cômodo aqui, ó. Vou fingir que isso aqui é uma sala. Uma sala aqui, ó. Aqui é a porta. Vamos lá. A regra só muda em questão de medida, né? Porque a cozinha é 3,5. A sala e o quarto é 5. Suponhamos então que aqui eu tenho, aqui, ó, 4 metros. 4 metros aqui. Aqui eu tenho 5 metros. É tudo muito simples, muito fácil. É só questão de praticar mesmo. Se eu tenho 5 ali, se eu tenho 4 ali do outro lado, eu tenho 4 aqui também, né? A não ser que a casa esteja torta o cômodo. Mas vamos botar que esteja tudo certinho o cômodo. Ó, 5 aqui também. Então, vamos lá, fazendo os cálculos. Aqui eu tenho 18 metros, né? 5 com 5, 10. 4 com 4, 8. 10 com 8, 18 metros. Esse aqui é o tamanho do meu cômodo total. Ó, meu quarto ou sala. Vamos supor que seja um quarto. 18 metros. Ciente disso, a regra me diz o quê? Em salas e dormitórios, devem ser previstos pelo menos um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro. Vamos lá. Se eu tenho 18 eu não consigo dividir o total para ter todas completas. O que eu faço? Se a cada 5 metros tem um ponto de tomada, obrigatoriamente, eu vou botar 3, eu tenho 15. Né? Ó, vamos fazer o seguinte, ó. Uma tomada aqui. Porque é o que acontece. A fração de perímetro, ela também equivale a uma tomada. Na iluminação, não. Se sobrar alguma coisa, aquilo morre. Aqui, não. 15 aqui, eu tenho 3 pontos de tomada, 15 metros. Esses 3 metros restantes, eu tenho que colocar mais um ponto. Entendeu? A fração aqui eu também coloco mais um ponto. Ou seja, eu tenho que ter no mínimo 4 pontos. Tá? Se fosse 15 metros, seria 3 pontos. Mas como é 18 é 4. Então, para mim está dentro da regra, eu boto aqui. Pode ser tomada baixa, que é sala. 1, 2. Outra aqui, ó. 3. Isso aqui é só exemplo, tá, gente? Estou mostrando a regra e estou mostrando na prática aqui. Para não ter embolação, não embolar a cabeça. 1, 2, 3. Só aqui, se fosse 15 eu já estaria na regra. Mas como é 18, tem que entrar uma a mais. Que essa fraçãozinha de 3 metros que sobrou, como a regra me diz, na fração, eu tenho que colocar mais uma aqui. 4. Agora eu estou na regra.
Eu estou na regra estabelecida pelo mínimo. O mínimo que ela me estabelece é isso. Se eu quiser botar mais, eu boto. Vou colocar mais 2 aqui. Ó. Uma aqui. Ó. Todas baixas. Estou botando todas baixas. E outra aqui. Ó. Pronto. Estou dentro da regra da mesma forma. Bati a meta do mínimo. Estou dentro da regra. Como diz aqui. Ó. Em salas de dormitórios deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro. Ou fração de perímetro. Lembra? Os 18 metros que deu, sobrou 3. Esses 3 é a fração de perímetro. Ela entra mais uma tomada. Tá? E aí aqui, ó, para demais cômodos, um ponto se a área for inferior a 100 metros quadrados e um ponto para cada 5 metros ou fração de perímetro se a área do cômodo ou da impedência for superior a 6 metros quadrados. Tá? Vamos lá dar continuidade. Aqui também é muito importante. Em banheiros, cozinhas, copas, cozinhas, área de serviço, lavanderias e locais análogos, deve-se atribuir no mínimo 600 VA por ponto de tomada até 3 pontos e 100 VA por ponto para os excedentes, considerando-se cada um desses ambientes separadamente. O que ela diz aqui? Nesses cômodos, banheiros, cozinhas, copas, cozinha e área de serviço e lavanderias, se eu tiver 4 tomadas, as 3 primeiras tem que ser 600 VA. Se eu tiver 5 tomadas, as 3 primeiras tem que ser 600 VA. Se eu tiver 6 tomadas, as 3 primeiras, aliás, tem que ser 600 VA. Se eu tiver 7 tomadas, as 2 primeiras tem que ser 600 VA. Por quê? Porque essas áreas são as áreas que têm a maior demanda, a maior potência em equipamentos. Por isso que as 3 primeiras eu tenho que ter 600 VA. Desde que eu tenho até 6 pontos. Se passar de 6 pontos, aí tem que ser as 2 primeiras só com 600 VA. Aqui embaixo tem um exemplo bem claro. Aqui. Tá vendo? Aqui é o exemplo. Ó. Vejamos 2 casos para ilustrar essa regra. Em uma cozinha, há a previsão de 5 pontos de tomadas. A potência mínima a ser considerada é de 600 mais 600 mais 600. Mais 100 mais 100. Total de 2.000. Por quê? Eu tenho 5. Lembra que eu falei? As 3 primeiras tem que ser 600. As excedentes tem que ser 100. As que restam tem que ser 100. Tá? Aí depois a gente faz esse cálculo. Chega nesses 2.000 aqui. Embaixo é a mesma coisa. Só que com a regra que passa de 6 tomadas. Passou de 6, as 2 primeiras tem que ser 600. Em uma cozinha, há a previsão de 7 pontos de tomada. A potência mínima a ser considerada é de 600 mais 600 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100. Enfim, até dar 1.700 ali. As 2 primeiras, como passa de 7, as 2 primeiras tem que ser de 600 VA. Tá? Nos demais cômodos ou dependência, no mínimo 100 VA por ponto de tomada. E os demais cômodos são o quê? Sala, quarto, varanda, corredor, 100 VA, entendeu? Voltando lá naquele exemplo da cozinha, vamos supor que aqui é uma cozinha, né? Eu tenho aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 tomadas. Eu tenho 6 tomadas. Seguindo essa regra que a gente viu agora, é assim, ó. Uma tomada 600 VA. Lembrando que essas tomadas de 600 VA no projeto tem que ser identificada com 600 VA. As que são de 100 não precisam. Tá? Ó, 600. Tá feio, ficou feio, mas... Ó, deixa eu falar aqui. Facilitar aqui a identificação. Ó, 600 VA. Ó, aqui também é 600 VA. Lembra? Se eu passasse de 6 aqui, aí seria só 2 com 600 VA. Como eu tenho 6, são 3 com 600 VA. As demais, ó, eu não preciso identificar. Lembra que eu falei?
Mas eu vou identificar aqui só para facilitar o entendimento de vocês. Mas eu não preciso, tá, gente? No projeto, tomada de 100 VA não precisa identificar. Ó, 100 VA, ó. Só para você entender lá a regra. Ó. Aqui, ó. 100 VA. Tá vendo? Isso aí que me diz na regra. Essa regra aqui, ó. Aqui, ó. Em uma cozinha, a previsão de 5 pontos de tomada. A potência mínima a ser considerada é... Ó, as três primeiras. 600 mais 600 mais 600. Acho que sobrou é 100. Entendeu? Vamos dar continuidade? Isso aqui é muito importante. É um dos maiores erros que a gente vê aí na área da elétrica por falta de conhecimento. É o que? A separação dos circuitos elétricos. Esse é um dos problemas mais comuns, pois tem uma má divisão de circuitos, que contraria totalmente as determinações da norma NBR 5410. Muitos circuitos de iluminação são combinados com circuitos de tomada. Gente, errado. Iluminação é uma coisa, tomada é outra. Tem que ser circuitos separados. Tá? De acordo com a norma, as instalações devem ser separadas enquanto os circuitos forem necessários para iluminação, tomadas gerais e tomadas específicas. É como eu falei, tem que ser separado. Não ultrapassando 10 amperes. Isso significa que em um circuito de 127 volts seria equivalente a no máximo 1270 VA. E em 220 volts seria 2200 VA de potência. Resumindo, eu tenho um circuito. No meu circuito eu posso ter X tomadas, desde que a potência não ultrapasse 1270 VA. Se passar, eu já tenho que criar outro circuito. Por exemplo, isso acontece aonde? Na cozinha. Por quê? Vocês acabaram de ver que na cozinha, nos 3 primeiros pontos de tomada, é 600 VA. Só aí eu já passo de 1270. Ou seja, na cozinha eu tenho que ter 2 circuitos só para a cozinha. Tá? 2 circuitos só para a cozinha. Eu posso deixar um com 2 tomadas de 600 VA, que ali dá 1200, beleza. Nas outras tomadas eu boto em outro circuito, não ultrapassando 1270 VA. Entendeu? Por que o circuito de ar-condicionado é específico? Porque ele ultrapassa 1270 VA. Porque o circuito, determinado circuito de micro-ondas, alguns passam porque alguns são específicos. Tem a tomada dele lá, o circuito lá específico. Porque passa de 1270 VA. Tudo aquilo que passa de 1270 VA tem que ter um circuito específico. Isso no 127 volts. Em tensão de 127 volts. Eu estou falando assim, voltado para o Rio de Janeiro, que aqui a nossa região é 127 volts. Tá? Vamos lá dar continuidade? Aqui é a distribuição das cargas. A gente sabendo de todas essas regras que a gente viu agora, a gente vai dar início à distribuição das cargas. Vamos supor que isso aí seja a planta de um cliente. A distribuição de uma residência, de uma instalação de um cliente nosso. Aqui está a planta, as medidas, né? Sabendo que nós iremos precisar das medidas para fazer os cálculos daquelas regras. Né? Vamos lá. Primeiro ponto, para fazer a distribuição das cargas. Obedecer às regras. Primeiro, eu costumo começar pela iluminação. Qual é a regra da iluminação? Vamos lá, vamos relembrar. Ó, iluminação, aqui. Ó, em cômodos com área maior, essa é a principal. As outras a gente já sabe que é praticamente uma em cada cômodo. Mas vamos lá. Em cômodos com área maior que 6 metros quadrados, devemos prever 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados, mais 60 VA para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. Então vamos lá. Vamos fazer esses cálculos aí na prática aqui agora. Lá, cozinha. Vamos começar pela cozinha. Eu tenho aqui a medida da cozinha, aqui, me apresenta 3 metros por 3,5. Sabemos que a área é o cálculo de quê?
base vezes altura. Não é isso? Base vezes altura, nós vamos ter a nossa área. Então, vamos lá. Base vezes altura. 3 metros vezes 3,50. Isso me dá 10 metros e meio. 10 metros e 50. Vou botar aqui em cima aqui, ó. 10 e meio quadrado. Ó, 10 metros e 50. Aqui, ó. M quadrado. Essa aqui é a área da minha cozinha. Sabendo que a regra ela me dá 60, ela me dá 100 VA para os primeiros 6 metros. Então eu tenho aqui, ó, 100 VA. Já gastei 6 metros. Me sobra 4 metros e 50. Tenho 100 VA, mas sobrou 4 metros e 50. A regra me diz o quê? Que a cada 4 metros eu tenho o quê? 60 VA. Então aqui eu tenho 60 VA. Esse 50 centímetros que sobra, ele morre. Total aqui, ó. Total, ó. 100. Isso aqui a gente vai usar, tá? Isso aqui eu estou fazendo aqui, mas vocês vão entender para que isso aqui serve, cada um disso aqui. 160 VA. Cozinha, já descobri a iluminação, 160 VA. Né? Então vamos aqui, ó. Vamos anotar. Cozinha, cadê? Ó, iluminação 160. Esse é o total da minha iluminação da cozinha. Ó, 160 VA. Vamos voltar lá? Vamos fazer agora da sala? A sala aqui, a minha sala, é 3 metros por 2,50. Tá vendo a lateral aqui? Ó? 3 metros por 2,50 aqui. Ó. Então vamos lá. Vamos descobrir a área aí. Lembrando que iluminação é sempre área. Quando é tomada que é perímetro. Então vamos lá. 3 metros por 2,50. Eu tenho aqui 7 metros e meio. Vou botar aqui em cima. Ó. 7 metros e 50 quadrado, né? 7 metros e meio quadrado. Ó, aqui, ó. Sabendo disso, se meus primeiros 6 metros é 100 VA e a cada 4 metros é 60 VA, aqui eu já tenho ciência que eu só tenho 100 VA. Por quê? Sobra para mim, eu tirando meus 6 metros, meus primeiros 6 metros quadrados, sobra para mim 1,50. Ou seja, não completa os 4 metros quadrados. Então aqui é só 100 VA. Agora, se completasse os 4 metros quadrados, seria 160 VA. Então, na sala aqui, ó, vamos lá, 100 VA. 100 VA. Vamos lá anotar a nossa anotação. Aqui, ó. A gente vai dimensionar isso tudo. Bom. Vamos lá, continuar a distribuição. 100 VA. Vamos para o quarto. O quarto tem 3 metros por 3 metros. 3 vezes 3, 9. Não é isso? É isso. Então vamos lá. 9 metros quadrados. Aqui, ó. Bem simples e objetivo. 9 metros quadrados. Se eu tenho 9 metros quadrados e a regra me diz que os primeiros 6 metros é 100 VA e os próximos 4 metros são 60 VA, eu já sei que ali não completa os meus próximos 4 metros. Então, aqui eu só tenho 100 VA também. Os outros, o que resta, eu não utilizo. Então aqui, ó, 100 VA.
A gente vai lá na nossa tabelinha de dimensionamento e vamos anotar aqui, ó, iluminação do quarto, 100 VA. Falta agora banheiro e varanda. O banheiro, não precisa nem fazer cálculo. Aqui, ó, incômodo ou dependência no mínimo ponto de luz, incômodos com área igual ou inferior a 6 metros, no mínimo uma carga de 100 VA. Então, eu sei que ali o banheiro é bem pequeno, eu vou botar 100 VA. Aqui, ó. 100 VA. A varanda também, porque ela é 3 vezes 1,50, 3 metros por 1,5 metro. E daí 4,5 metros. É menor do que 6, ou seja, 100 VA também. Aqui, ó. 100 VA. Então aqui eu já distribuí as potências de iluminação de todos os cômodos. Já distribuí as potências de iluminação de todos os cômodos. Agora eu vou terminar a anotação lá, né? Banheiro 100 VA aqui, ó. Sem VA, varanda, sem... Pô, é muito ruim escrever sem móvel, desenhar assim sem móvel. Sem VA. Agora, a iluminação nós acabamos. Agora a próxima etapa é o que? E os circuitos de tomada. Tomada de uso geral. Galera, vocês estão vendo aqui TUGs. TUGs significa tomada de usos gerais. Tomadas de usos gerais. Quais são essas tomadas? Essas tomadas são aquelas que a gente usa. Qualquer equipamento pode ser ligado. Um carregador de celular, uma televisão, um rádio, um notebook. Qualquer coisa. Tomada de uso específico são aquelas que já tem uma potência elevada. É específico para cada equipamento. Por exemplo, o chuveiro. A dele é só dele mesmo. É específica para ele. A do ar-condicionado é específica para ele. A tomada que fica só para ele ali. Entendeu? Essa é a tomada de uso específico. São conhecidas também como TUI. As TUGs é a tomada de uso geral. E a TUI é a tomada de uso específico. Tá? Vamos lá, vamos dar continuidade. Vamos lá. Agora vamos fazer os cálculos de tomada. Já fizemos de iluminação. Vamos fazer agora de tomada. Né? Vamos voltar lá na regra. As regras de tomada. Ó. No banheiro, eu vou fazer sempre pelo mínimo. Tá? No banheiro deve ser previsto ao menos um ponto de tomada. Então vamos lá. Vamos fazer o do banheiro logo. Eu vou apagar isso aqui de iluminação para não ficar muito embolado. Vou fazer o de tomada agora. Já de iluminação já acabamos. Vou fazer o de tomada agora. Ó. No banheiro vai ter a do chuveiro, óbvio, né? Aqui, ó. A do chuveiro é como, gente? Aqui, ó. O chuveiro é assim, ó. Eu já falei e vou mostrar agora aqui na prática. A do chuveiro, por ser tomada alta, ela tem que ser, ó, toda pintadinha assim, ó, toda preta. Tomada alta, toda preta. E a tomada de uso geral do banheiro, ela vai ser aqui, ó. Banheiro, gente, nunca coloque tomada baixa no banheiro, que é a área que você lava, para não ter risco de molhar. Aí não pode. Aqui, ó, tomada média. Meu banheiro. Ciente da regra, já vou colocar aqui. Sabendo que banheiro, cozinha, lavanderia, área de serviço, as primeiras 3 tem que ser 600 VA. Então aqui, como é só uma, eu já sei que aqui, ó,
Lembrando que sempre que for tomada de 600 VA tem que identificar. Sem VA não precisa. Pronto. 600 VA. Vamos lá. Agora vamos para a cozinha. Cozinha. Ó, regras de tomada. Em cozinha, lavanderia e locais análogos, deve ser previsto no mínimo um ponto a cada 3,5 metros ou fração de perímetro. Aquela mesma coisa, né? A gente vai fazer o cálculo de todos os lados e descobrir o tamanho. Aqui, se eu tenho 3,5 em cima, automaticamente eu tenho 3,5 embaixo, já me dá 7. 3 de um lado e 3 do outro, já me dá 6. O total de 13. Correto? Então vamos lá, eu tenho 13 metros. Vou anotar aqui em cima. 13 metros. Aqui não é metros quadrados. Tomada é perímetro, só metros. 13 metros. Ciente que a cada 3,5 metros tem que ter no mínimo um ponto de tomada. Aqui eu vou botar aí 3,5 mais 3,5 dá 7. 7 mais 3,5 dá 10,5. Essa fraçãozinha que sobra na tomada, ela também vira uma tomada, vira um ponto de tomada. Na regra das tomadas, ela não morre. Na regra da iluminação, toda aquela fraçãozinha que sobra morre. Nas tomadas não. Toda fraçãozinha que sobra, a gente coloca mais um ponto. Ou seja, aqui eu tenho que ter no mínimo 4 pontos de tomada. Então vamos lá. Vou botar sempre no mínimo, tá? Sempre pelo mínimo. Aqui, ó. Como a regra diz, tem que ter no mínimo 2 em cima da bancada da pia. Eu vou fazer uma piazinha aqui, ó. A cuba. Aí aqui, ó, uma tomada. Ó, tomada média aqui, ó. Ó, tomadinha meia altura, né? Aqui, ó. E outra aqui do lado. Outra tomadinha média aqui. A gente está sempre dentro da regra. A gente não pode estar fora da regra nunca. Né? Porque a gente está fazendo de tudo de acordo com a norma. Sempre buscando o máximo de acerto. Então, 2 eu já tenho. O meu mínimo é 4. Vou botar uma aqui, ó. Uma média aqui também. Sempre vou tentar colocar. Vou ter que colocar sempre média. Em áreas que você costuma lavar, sempre tomada média. Aqui, ó. Vou botar outra aqui, desse lado aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Tomada média aqui, ó. Tá pequenininha aqui, mas dá para entender, eu acho. Dá para entender. Pronto, já tenho minhas 4. Sabendo que a regra me diz que as 3 primeiras... Vou botar 5 aqui, só para facilitar a anotação ali. Vou botar outra aqui. A gente está dentro da regra. O mínimo é 4. 5 a gente não está fora da regra, porque a gente não está... A gente já bateu a meta do mínimo. Então 5. Sabendo que as 3 primeiras são 600 VA na cozinha, então aqui, ó, já vou anotar. Lembra da regra? As 3 primeiras 600 VA. Então aqui, ó, 1, 2, 600 VA. 3 aqui, ó, vou botar essa aqui, ó. 600 VA. 600 VA. Então aqui, minha cozinha, minhas cargas, minhas tomadas da cozinha tá pronta e do banheiro. Então vem aqui, ó, vamos anotar lá logo. Aqui, ó, cozinha e banheiro, né? Ah, gente, uma observação aqui. Vocês estão vendo cozinha 1 e cozinha 2? Por quê? É aquilo que eu falei logo atrás aqui, anteriormente. Ó. O circuito não pode ultrapassar 1270 VA. Sendo que aqui, só essas duas aqui, essas duas tomadas aqui, já tem 1200 VA. Ou seja, eu vou ter que ter um circuito só para essas tomadas, o outro circuito para as demais. Que aqui eu tenho 600 mais 100 mais 100. Dá 800 VA. Estou dentro da norma. Entendeu? Por isso que ali está anotado, ó, 2 circuitos, cozinha 1 e cozinha 2. Então aqui, nesse aqui eu vou botar 1200, que é aquelas duas lá. Tá vendo, gente? Tem que estar sempre dentro da norma, não tem jeito. Ó, 1200, ficou feio, deixa eu parar aqui.
1200. Vamos lá. 1200 VA aqui. Ó. 1200 VA. E aqui 800, né? Que é aquela de 600 mais duas de 100. Então é 800 VA. Aqui, ó. 800 VA. O banheiro é uma de 600, né? Que a gente já colocou lá. 600 VA. Chuveiro. O chuveiro a gente já coloca logo aqui também. 5.500. Vou botar aqui a potência dele de 5.500 VA. 5.500 VA. Vamos lá, anotar lá. Circuito de chuveiro aqui, ó. 5.500 VA. Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Falta a sala, quarto e a varanda, né? Então vamos lá. Na sala e no quarto é aquele mesmo procedimento. Vamos voltar lá para relembrar? Aqui, ó. Regras das tomadas. Ó. Em salas e dormitórios, aqui no item D, em salas e dormitórios devem ser previsto pelo menos um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro. Vamos lá, vamos fazer esse cálculozinho aí. Ó, se na sala aqui eu tenho aqui a base 2,5 e a altura 3, então eu tenho 2,5 mais 2,5, 5, 3 com 3, C, tenho 11 metros. Aqui eu tenho 11 metros. Vou anotar aqui em cima. 11 metros. Esse aqui é o meu perímetro. A área do meu perímetro da minha sala. Né? 11 metros. Na verdade não é 11 metros. A sala ela é menor. Porque tem o banheiro aqui. Ó. Na verdade ela é 1,80. Porque ela é 3 metros total. Sendo que tem 1,20 m aqui que é do banheiro. Ou seja, ela é 1,80 aqui. Assim ela é 2,5. Mas aqui ela é 1,80. Então é 1,80 mais 1,80. 1,80 mais 1,80 mais... Deixa eu ver aqui. 1,80... mais 2... 8,60 total. Cada do banheiro aqui, ó. Se ela tivesse completa sem o banheiro aqui, aí sim que seria 11 metros. Mas tem um banheiro, que o banheiro tem um espaço de 1,20. Aqui, ó, que ele apresenta aqui do lado, tá vendo? Então aqui no caso, a gente tem que corrigir, né? Aqui, ó, não é 11 metros. Aqui é 8,60 metros. Vamos lá. 8,60 metros. Ciente disso, eu vou lá e vou botar 8,60 metros. E a regra me diz que a cada 5 metros de perímetro eu tenho que ter o quê? Um ponto de tomada. E os excedentes mais um ponto. Ali sobra 3,60 metros. 3 metros e 60 centímetros. Aí eu coloco mais um ponto. Ou seja, na minha sala aqui eu tenho que ter no mínimo 2 pontos. Vou botar só esses 2 pontos. Vou botar a tomada baixa mesmo aqui. Ó. 1. Vou botar outra aqui. 2. 2. Cada um é com 100 VA. Então eu vou lá, 200 VA. Vou lá e anoto. Cadê? Minha sala aqui. Ó. 200. Pô, esse 2 ali ficou muito feio. Gente, é um pouco demorado, mas é porque eu estou fazendo devagar para você entender com facilidade. Vou tentar explicar da forma mais fácil possível. Ó, 2 tomadas de 100 VA, 200 VA. Qual é o próximo? Quarto. Meu quarto aqui, ele me dá
3 metros por 3 metros. Então eu tenho 12 metros. Ciente que, deixa eu botar aqui, 12 metros. Ciente que a regra me diz que a cada 5 metros eu tenho que ter pelo menos um ponto. Então ali eu tenho um 5 metros, primeiro 5 metros, um ponto, segundo 5 metros, completa 10 metros, 2 pontos. E os 2 metros que restam, eu coloco mais um ponto, porque é a fração. É a fração, e a regra diz que é a fração. Eu coloco mais um ponto. Então aqui eu tenho que ter 3 pontos. Vou botar um aqui, ó, tomada baixa. Um nessa parede aqui, ó, tomada baixa. E um aqui, ó, tomada baixa. 300 VA. Eu venho aqui no quarto, 300 VA. Ficou faltando para mim agora finalizar a varanda e o circuito do ar condicionado. O circuito de ar condicionado eu vou colocar agora aqui no quarto aqui, ó. Aqui, ó. Ar condicionado é o que? Tomada específica. E ela é uma tomada aqui alta, né? Ela fica no alto. O ar condicionado, esse ar condicionado aí vai ficar no alto. Aí eu tenho que identificar a potência desse ar condicionado. Geralmente, vou botar aqui que a potência aqui em média seja aí 1400 VA, ar condicionado. Vem aqui, ó, 1400. Tem que ser identificado, tá? Toda TUI tem que ser identificada. 1400 VA, ar condicionado. E a varanda? A varanda me diz o que? Vamos lá. Em varandas, deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada, podendo ele ser instalado próximo a ela. Então vamos lá. Vamos botar uma tomadinha lá? Vou botar uma tomadinha aqui. Ó. Se quiser fazer um churrasco, ligar um som. Tá aqui a tomada. Ó. Minha varanda. Uma tomadinha baixa. De 100 VA. Vamos atualizar nossa tabela? 100 VA aqui, ó. Varanda. 100 VA. E o ar condicionado 1400 VA. Pronto. Finalizei meu dimensionamento. Na verdade, finalizei a distribuição das minhas cargas. Agora vamos continuar o dimensionamento. O que acontece, galera? Isso aqui a gente vai usar agora para dimensionar. A gente vai usar o fator de demanda. O que é o fator de demanda? O fator de demanda, ele faz uma previsão de tudo aquilo que você vai usar em sua residência. Por quê? Aquilo ali tudo que a gente fez ali, isso aqui todo esse dimensionamento aí, todo esse cálculo de potência, é a potência instalada. É a potência total, potência instalada, potência aparente. Por isso ela é dada em VA. Porque VA é a potência aparente. Isso aí é a potência aparente. É como se a gente fosse usar toda ela de uma vez só. Sendo que a gente não vai usar toda ela de uma vez só. E nem todos os equipamentos dessas tomadas, por exemplo, vai puxar todo esse VA, toda essa potência. Então, os pesquisadores aí, a galera aí que rege essas normas, prevendo isso, eles fizeram esse cálculo de demanda. O que é o cálculo de demanda? Aqui, cada região, cada estado tem a sua concessionária e essa concessionária disponibiliza o fator de demanda e o fator de potência. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, é a Light que disponibiliza para a gente. Esse material aí, essa tabela, eu tirei lá do Recom BT. O que é Recom BT? Recom BT é onde a Light coloca todo o passo a passo, todas as determinações, as regras para você fazer as instalações na sua residência.
Tá tudo lá, tudo descrito lá. E lá tem o fator de demanda e o fator de potência. Aqui é o seguinte, esse fator de demanda aqui é voltado para as TUGs e iluminação, para as tomadas de uso gerais e iluminação. Especificamente aqui para a gente, vamos usar aqui, essa aqui, ó, que é para unidades consumidoras residenciais, que são as casas, os apartamentos, etc. As outras são para outras unidades consumidoras, né? Que é as lojas, hospitais, hotéis, garagens e tudo mais. Para a gente essa daqui, ó. Nós vamos usar essa tabela aqui para casas e apartamentos. Sendo que a Light coloca de uma forma, ela coloca lá a potência aparente em kVA, em kVA. O que é isso, kVA? Nada mais é que é a conversão do volt ampere em kVA. kVA significa, o K significa 1000. Ou seja, se eu tenho 800 VA, eu posso transformar isso em kVA. E se eu tenho kVA, eu posso transformar isso em VA. Por exemplo aqui, 1000 VA aqui significa 1 kVA. Ou seja, de 0 a 1 kVA é a mesma coisa que de 0 a 1000 VA. Deu para entender aí? 1 kVA equivale a 1000 VA. Repetindo, 1 kVA, 1 kVA equivale a 1000 VA. O K é a mesma coisa que 1000. Para facilitar o entendimento de vocês. Então aqui, ó, de 0, a potência aqui de 0 a 1000 VA, de 0 a 1000 VA, a gente tem que usar o fator de potência de 80%. De 1000 a 2000 VA, a gente tem que usar o fator de demanda, aliás, a gente tem que usar o fator de demanda de 75%. De 2000 a 3000 VA, a gente tem que usar o fator de demanda de 65%. E assim sucessivamente, ó, de 3.000 a 4.000, de 4.000 a 5.000, tem até a tabela que mostra até o 10, né? De 10 em diante. Então vamos lá. O que isso aí importa para a gente? Isso aí importa muita coisa. A gente vai fazer agora o cálculo dos circuitos lá, das tomadas de uso gerais e da iluminação. E logo após o total, a gente vai vir aqui e vai ver onde ela se enquadra nessa tabela, para a gente fazer o fator de demanda, para fazer o cálculo de demanda. Então vamos lá. Iluminação e tubos. Ó, aqui, iluminação, eu tenho 100, 200, 360, 460, 560. Eu vou botar aqui do lado para a gente, ó, botar ilume. Você vai saber que é iluminação. Vou facilitar aqui nessa brincadeira. Ó, iluminação. Foi 560, né? 100, 200, 360, 460, 560. 560 VA, né? VA. Tubos. Tomadas de uso gerais. TUGs. Ó, vamos ver quanto dá as TUGs. Quanto que tem a carga instalada aqui, quantas TUGs. Vamos lá, 200 VA mais 300, 500. 500 mais 1.200, 1.700. 1.700 mais 800, 2.500. 2.500 mais 600, 3.100. 3.100 mais 100, 3.200. Ponto. 3.200 é as TUG. Essas duas aqui são TUI. Então aqui é 3.200 VA. Correto? 3.200 VA. Total dos dois
de tudo isso, vamos lá, total, aqui ó, total, 3.200 mais 560, 3.200, vamos lá, 3.200 mais 560, 3.760, 3.760 VA. Isso aí é juntando, somando iluminação e as TUGs, que é para a gente fazer o cálculo do fator de demanda. Tenho 3.760 VA. Então, sabendo disso, eu vou vir aqui ó, na tabelinha, vou ver de 3.000, né, de 3 kVA a 4 kVA. De 3.000 VA, né, 3 kVA é a mesma coisa que 3.000 VA. Tá? Então, aqui ó, de 3.000 a 4.000, eu tenho que usar o fator de demanda de 60%. Como que eu vou usar isso? Vou ensinar vocês agora. Ó, vocês vão ver como que vai facilitar as coisas. Nosso total é 3.760, né? Então vem aqui, 3.760 vezes. Galera, quando você quiser descobrir porcentagem, fazer o cálculo com porcentagem, você bota 0. Eita, ficou muito feio, muito grande. Ó, aqui a gente vai usar a porcentagem lá, né? Que é os 60%. O que a gente vai fazer? Eu vou botar 0,60. Eita, o que eu fiz? Vamos usar 0,60, né? Então aqui vai ser 3.760 vezes 0,60. Pronto. Isso aí vai me dar quanto? Isso aí vai me dar 3.000. Vou fazer o cálculo aqui, ó. 760 vezes 0,60. Olha a diferença, gente. Ó, 2.256 VA. A gente usou o fator de demanda. Isso aí é a demanda. Porque os caras lá, quando fizeram as regras da NBR, eles fizeram essa previsão de que nem tudo isso daí, dessa potência instalada, vai estar ali de forma realmente sendo consumida, né? Então eles fizeram essa previsão, que é esse fator de demanda, e também temos o fator de potência. Então aqui o total da gente aqui é 2.256 VA, tá? E a gente vai dar continuidade até transformar isso aí em watts aqui, ó, de VA, que é a potência aparente. Tudo isso aí aparenta ser, né, na carga instalada. É aparente, a gente vai transformar isso em ativa, potência ativa. De potência aparente para potência ativa. Então aqui, ó, 2.256 VA. Vamos dar continuidade. Já fizemos o fator de demanda. Agora, vamos fazer o fator de demanda. Fizemos da iluminação e da TUG. Vamos fazer o fator de demanda do chuveiro. Aqui é a nossa tabelinha aqui, ó. O item 3.1.2.3 diz: fatores de demanda para aparelhos de aquecimento, ou seja, chuveiro, torneira elétrica, entre outros. Tem isso aqui, essa tabelinha aqui. Como a nossa residência só tem um chuveiro, nosso fator de demanda vai ser 100%, ou seja, vai ser o total daquilo que nós já temos lá. Então aqui vai ser, vou apagar tudo isso aqui, vou deixar só o 2.256 VA, tá? Que é o nosso novo valor das TUGs e da iluminação. Então vou botar aqui, ó, 2.256, calma aí, ó, aqui, ó. Vamos lá, de novo, ó, 2.256 VA mais, qual o circuito do chuveiro? Eu apaguei tudo, não tem problema não. Mais o chuveiro 5.500, não tem problema não, que
gente já fez o cálculo já das tugs. Esse aqui, a tug e iluminação. Falta só do ar-condicionado e do chuveiro que eu estou botando aqui. Mas o ar-condicionado, a regra é a mesma do que para o chuveiro, a gente vai ver agora. Do chuveiro é 100%. Do ar-condicionado aqui, ó, o item 3.1.2.4 diz que fatores de demanda para aparelhos de ar-condicionado tipo janela, split, cassete e fan coil segue essa tabelinha aqui. Então, de 1 a 4 é 100%. Como a gente só tem um... Ih, estão soltando fogo aqui. Como a gente só tem um, é 100%. Então, vamos voltar lá. Aqui, ó. 1400, né? Então, aqui, ó. 1400 VA. Tudo isso, vou calcular aqui agora do lado aqui. Vou botar um T. Total, né? Tudo isso vai dar quanto? 2.256 mais 5.500 mais 1.400. 9.156. 9.156 VA. Olha quanto que deu a potência aparente toda a carga instalada da residência. 9.156. Potência aparente. Vamos dar continuidade. Já usamos todos os fatores de demanda. Agora vem o fator de potência. Para a gente finalizar a primeira etapa do projeto, né? E depois só meter a mão na massa e fazer a prática. Então vamos lá. Fator de potência. Visando o atendimento às condições técnicas preconizadas na resolução número 1000 de 2021 da ANEEL. Gente, o que é a ANEEL? Agência Nacional de Energia Elétrica. É o órgão 01 aí da energia elétrica aí, tá? Então, e suas atualizações, bem como demais resoluções e legislações atinentes à carga instalada em kVA, deverá ser expressa em kW, sendo considerada a seguinte expressão: CI, entre parênteses ali é CI. O que é CI? Carga instalada. Carga instalada é tudo isso que a gente calculou. Isso aqui, ó. Tá vendo esse 9.156? É a nossa carga instalada, tá? Então aqui a fórmula é o seguinte: CI, quilowatt, né? Aqui entre parênteses, é igual CI kVA. Aqui ela está dando em kVA, só que a gente não vai usar em kVA, a gente vai botar em VA. Vamos facilitar aí, tá? Então vamos lá, vamos fazer aqui mesmo, ó. A carga instalada é 9.156 VA, né? Aqui manda botar em kVA, mas aqui eu vou botar em VA. Multiplicado por 0, esse aqui é o fator de potência, 0,92. Isso aí vai dar quanto, gente? Ó, vamos lá. 9.156 vezes 0,92. Isso aí vai me dar 8.423. Calma aí que eu risquei ele sem querer. Essa aí é a potência ativa. Essa aí é a potência ativa. 8.423. O que? Agora a gente muda, não é VA mais. Agora é o watts. Tá? Agora é o watts. O watts. Ó, onde 0,92 é o fator de potência médio que o consumidor pode admitir em suas instalações elétricas sem estar susceptível à cobrança de multas, conforme a resolução 1000 de 2021 da ANEEL vigente. Deu para entender, galera? A gente vai pegar, resumindo aqui essa história toda aqui, vamos pegar tudo aquilo que a gente calculou. Fizemos a distribuição das cargas, fizemos o dimensionamento das cargas, né? Tivemos uma carga instalada total de 9.156 VA. Sendo que a gente tem que pegar esse total de carga instalada e converter em potência ativa de VA
para o watts, ou seja, a gente vai pegar o valor total, multiplicar pelo fator de potência, que é o que? 0,92. Foi o que nós fizemos aqui. E deu 8.423 watts. Sabendo disso, eu já sei qual o tipo de fornecimento eu vou usar em minha residência. Aqui no Rio, por exemplo, a rede monofásica ela vai até 8.000 VA ou 8 kVA, né? 8.000, a potência de 8.000 VA, não, 8.000 watts, desculpa, né? Então, eu sei que passou um pouco. E como aqui no Rio não está tendo mais a Light, não está fazendo mais instalações bifásicas, aí nesse caso já teria que ser um fornecimento trifásico, tá? Trifásico é o quê? 3 fases, um neutro e o aterramento que chega no seu quadro de distribuição, tá? Então, gente, essa parte mais teórica é isso. Aqui a gente fala das ferramentas, né? Das ferramentas mais usadas, que aí em breve a gente já vai estar dando início à parte mais prática, de botar tudo isso aí em prática aí que a gente fez. Aqui é a lista de algumas ferramentas mais utilizadas na elétrica residencial. Se caso você que está aprendendo já queira, né, ir comprando, já queira saber quais são as mais usadas, aí tem uma lista, tá? Alicate universal, alicate de corte, alicate decapador. O que é alicate decapador? Para você fazer a ponta, para descascar o cabo. Crimpador, para você crimpar terminais. Tem o multímetro. O multímetro é essencial. O multímetro é essencial. Temos a luva de BT, né, que é a luva para você trabalhar ali de forma segura. Por mais que você trabalhe desenergizado, é bom você usar luva, mesmo assim, tá? Tem também a guia, também chamada de passa-fio, né? Que é aquilo que você coloca ali, aquela guia que você coloca ali dentro do eletroduto, dentro do conduíte, para sair lá em outro ponto, para você puxar os cabos e tudo mais. Tem o estilete, tem as chaves de fenda, chaves Phillips, parafusadeira e furadeira, trena, lanterna, o lápis de obra, você marcar alguma coisa que queira fazer na parede, etc. O nível, né, para você também colocar sempre as caixinhas ali, todas de forma correta, entre outros. Tá? Então, de início é só isso. Breve eu vou estar vindo com mais conteúdo e também com a prática. Né? Eu quero fazer a prática instalando pontos de iluminação, instalando interruptor, tomada, chuveiro, three-way. Queria também trazer um vídeo de ventilador de teto que muita gente tem dúvida. Só que para isso eu preciso de um ventilador de teto para fazer essa experiência aí, para fazer esse vídeo. Entre outras coisas, vou trazer um vídeo fazendo o uso do multímetro. Muita gente não sabe usar, tá? Então vai ter muita coisa boa aí. Breve vou estar colocando esse vídeo aí pra gente aí. Valeu, galera. Muito obrigado. Espero que vocês tenham realmente aprendido bastante coisa aí. Qualquer dúvida pode entrar em contato que eu vou estar tirando todas as dúvidas. Espero que vocês tenham gostado. E breve a gente está vendo com mais conteúdo aí de elétrica. Tamo junto.